pessoal, bom dia. A gente está começando aqui na redação integrada 0 Hora e Diário Gaúcho um bate-papo sobre a reforma trabalhista, que foi aprovada ontem no Senado, vai para a sanção do presidente Michel Temer, ou seja, as mudanças foram confirmadas. Agora a gente tem que entender essas mudanças e você pode, inclusive, mandar a sua dúvida para a gente, mandar a sua pergunta ali que a gente vai passar para os nossos especialistas que a gente trouxe para essa conversa. A doutora Carolina Zimmer e o doutor Odilon Garcia, especialistas em Direito do Trabalho. E a gente vai iniciando esse papo. Obrigado pela presença aqui na redação. Começando puxando a senhora para o papo, doutora Carolina. Das propostas aprovadas, uma que tem gerado muita dúvida é a questão das férias, né? O doutor Odilon também pode entrar nesse papo. O que muda na vida das pessoas as férias? Isso é uma questão que o trabalhador, inclusive, alguns trabalhadores acabaram as férias, não são mais obrigatórias as férias, também não é isso. O que é importante destacar? Bom, primeiramente, bom dia, quero cumprimentar os nossos espectadores, te agradecer, Leandro, pelo convite, cumprimentar meu colega, doutor Odilon. Bom, apenas de uma forma introdutória, né, a gente tem visto que as pessoas, elas comentam muito sobre a reforma trabalhista, mas em muitos casos elas não sabem direito sobre o que trata a reforma. Né? Então, às vezes a gente escuta os noticiários, lê os jornais, e aí até nós estávamos conversando antes, né, que às vezes as pessoas dizem, somos a favor da reforma, mas, ok, sobre o que trata a reforma? Não sabemos, né? Existe uma certa dúvida sobre o que efetivamente faz parte do corpo do texto. Né? E assim, eu me coloco aqui tanto como filha de pessoas que são empresárias, que são empregadores, e também me coloco na posição de empregada, porque eu sou professora universitária, então eu tinha um contrato de trabalho que atualmente está suspenso, e advogo também, em muitos casos, para trabalhadores. Então, assim, são vários os questionamentos e essa questão das férias. Muito bem. Pessoal, claro, nós não vamos afirmar aqui que o direito às férias acabou, que as pessoas não vão mais ter direito de gozar as férias. Só que nós tivemos uma alteração dessa realidade, por quê? Porque atualmente, né, levando em conta a aprovação do projeto mesmo e quando passar pela sanção do presidente Temer, virar a lei, o que a gente vai verificar? Que hoje os trabalhadores vão poder fracionar as férias em 3 períodos. Uma realidade que até então nós não tínhamos. Sim, né? A partir de agora, a partir da reforma. Exato, a partir da reforma eu vou poder fracionar as férias em 3 dias, em 3 períodos, perdão. E um desses períodos não pode ser inferior a 14 dias e depois eles vão jogar os outros 2 períodos com pelo menos 5 dias. Né? Então a questão só que se impõe para quem é benéfica essa questão desse fracionamento das férias em 3 períodos? Né? Será que efetivamente, porque qual é o intuito, o Instituto das Férias, qual é a ideia? É exatamente compensar o trabalhador pela sua saúde, né? O período que ele trabalhou aqueles 12 meses e que ele possa efetivamente descansar. A questão é, será que se nós pararmos pelo menos 5 dias, isso realmente traz um descanso efetivo por aquele trabalho que às vezes pode ser extenuante? Né? Então, nesse sentido, quer dizer, não há uma supressão do direito às férias, mas a forma de cumprimento desse direito passa a ser alterada com base no texto aprovado pela reforma. Uma questão também que sempre é trazida na questão das férias é a regra que se tem hoje e que depende muito da boa vontade das empresas, no caso do trabalhador com mais de 50 anos. Né? A regra aprovada hoje, ela altera essa condição? Um trabalhador de 50 anos que hoje é obrigado a tirar um período corrido de 30 dias, poder dividir também, doutor Odilon? Eu agradeço também o convite, Leandro. Nós entendemos que essa alteração do texto ela vem flexibilizar isso, né? E uma flexibilização, ou seja, nós entendemos que é possível que um trabalhador acima de 50 anos de idade, com essa reforma, que o texto não faz uma ressalva nesse sentido. O texto não é específico nisso? Não. De 50 anos, assim? Não há essa vedação na reforma, não há essa vedação. É possível se fracionar as férias também, tá? O que o texto assegura é que um período de férias não pode ser, como colocou bem a doutora aqui, Carolina, que não pode ser inferior a 14 dias. Ou seja, nós temos dentro desse período, né, que se pode gozar as férias, nós temos pelo menos que um momento, temos ali 14, 15 dias para usufruir. Ao longo do ano, então, pode se fracionar em mais 2 períodos, né? Que pode ser de mais 5, de mais 10, aí depende, aí a empresa tem uma flexibilidade de negociar isso com o trabalhador. O texto, então, da reforma, ele deixa isso subentendido, ele não crava a questão dos 50, mas
se não faz ressalva, o entendimento é de que Da possibilidade, da que a flexibilização. possibilidade também para quem tem 50 anos ou mais de Exatamente. 50 anos. Exatamente essa é a ideia. Agora, Essa é a ideia. a questão até já entra nisso dúvida, que, por exemplo, o Adriano Alves, né, nosso internauta que está acompanhando a nossa live, a forma de pagamento das férias, tem alguma modificação? Não, segundo o projeto, não. Porque qual é a ideia? E aqui é importante a gente ressaltar. Muito se tem batido para defender o projeto na seguinte ideia: trabalhadores, não se preocupem porque não vai haver supressão ou não vai haver perda de direitos que são constitucionalmente garantidos. Só que isso é uma meia-verdade, né, Leandro? Porque, em tese, ok, não vai poder haver uma supressão, mas a forma de implementação desses direitos pode estar condicionada a negociações coletivas, a acordos individuais envolvendo as empresas. Então, em tese, a questão do pagamento das férias não tem alteração. O trabalhador vai continuar recebendo o terço constitucional, até porque ele é garantido constitucionalmente lá no artigo 7º, né? Então, isso permanece inalterado. Agora, também não fica, porque outra dúvida teve nesse sentido aqui a Sandy Santos, nessa questão das férias fracionadas. O trabalhador pode escolher o período? Continua valendo o que mais ou menos vale hoje quanto à negociação do período, né? Exatamente, com certeza. Quer dizer, não é uma decisão unilateral. Não é uma decisão unilateral. Claro que as empresas têm esse poder que a gente chama de potestativo. Elas dizem, olha, eu tenho que pela minha atividade, eu quero dar férias no final do ano, né, para os meus funcionários. Esse poder diretivo é mais da empresa hoje, né? Não estamos dizendo. Mas a prática leva à negociação, né? Olha, eu quero tirar 15 dias nesse período, se negocia. Eu quero tirar fracionado outros 5 ou 10 dias ao longo do ano. Tem crianças com férias escolares. Agora, eu quero 10 dias nas férias escolares. Isso tudo é possível, né? E continua essa prática, tá? Sim, isso é uma coisa importante destacar, porque nem hoje se escolhe, quero tirar tal e é obrigado aquele período. Hoje também as empresas tentam, dentro do possível, dar uma ajustada nisso. Exato. Né? Uma questão que ficou também, a gente até pode voltar na questão das férias se houver mais dúvidas dos internautas, mas uma questão que se propõe a ser também ponto de dúvida é a questão da jornada de 12 horas. Né? Tem até uma promessa de vir um veto para essa questão. E aí o governo falava que em medida provisória, já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que medida provisória nenhuma. Ele vai votar sobre isso. Exatamente. Bom, o que hoje está na reforma que passa a valer com relação à jornada? A possibilidade de jornada de 12 horas, que hoje existe, mas em casos excepcionais, né? Então, assim, ó, o que a gente verifica, tá? Na verdade, é uma reprodução, até sob certo aspecto, do texto originário da CLT quanto ao artigo 59, né? Então, a gente tem lá o estabelecimento de uma jornada de 8 horas e poderia haver o elastecimento dessa jornada em até o máximo de 2 horas, né? Só que a gente vai ter ali algumas previsões, e são o que a gente chama de parágrafos do artigo 59, que trazem a possibilidade de um elastecimento maior dessa jornada. Então, quer dizer, um trabalhador podendo chegar a trabalhar 12 horas. O que o projeto traz? Ele traz o seguinte requisito: olha, se eu tiver uma jornada de 12 horas, eu tenho que ter no mínimo 36 horas de descanso. E é o que hoje nós conhecemos vulgarmente pelo regime 12 por 36. O que acontece, Leandro, que para mim também é uma coisa estarrecedora, é que na realidade o regime 12 por 36 atualmente é um regime excepcional. Então algumas categorias, levando em conta as suas peculiaridades, adotam esse regime. Por exemplo, saúde, por exemplo, as questões dos vigilantes de portaria, né? Então a gente vê que são pessoas que trabalham 12 horas e elas têm 36 horas de descanso. Mas 36 horas na prática são... É um dia e meio. Um dia e meio. Um dia e meio. Exato. Muito bem. Aí a gente pode pensar... E no outro dia pode voltar, mas no turno... Exato. Só que qual é o grande problema? Né? A gente acha que 36 horas de descanso é uma grande coisa. Só que todos os estudos da medicina apontam que para os trabalhadores não se recupera uma jornada de 12 horas com apenas 36 horas de descanso.
né? E aí é assustador por quê? Porque o projeto trata isso agora como se fosse uma possibilidade negocial para toda e qualquer categoria, sem trazer uma questão excepcional, só que esquecendo que nós estamos lidando com norma de segurança e saúde do trabalhador. Né? E não é a Carolina advogada que está dizendo isso, não é o judiciário que está dizendo isso, mas é a Organização Mundial de Saúde que diz, olha, realmente jornadas 12/36 têm que ser excepcionais, porque 36 horas não recuperam uma jornada de 12. Né? Mas e aí, doutor, fica realmente para o trabalhador e para o empregador essa questão da jornada? Como é que fica então a partir da reforma? Ele é um caso, fica individual esse acerto? As partes vão ter que trabalhar nesse sentido em termos, olha, se uma determinada atividade, como a doutora está colocando aqui, não é uma atividade típica como temos hoje, né? A área de saúde, né? Que é muito comum. Muito comum, né? Enfermeiros, isso, etc. Técnicos de enfermagem. Técnicos de enfermagem. Mas a reforma, ela, como ela bem colocou, ela abre essa possibilidade para uma amplitude de categorias que até então não utilizam essa jornada. Tá? Categoria do varejo, por exemplo? Categoria do varejo, pode trabalhar em loja. 12/36, pode. Né? Tá? E pior, tem situações que é interessante colocar, é que quando cair essa jornada, por exemplo, em um feriado, tá? não contabiliza como uma hora extraordinária diferenciada. Exatamente. Tá? Isso é um ponto que tem que ser chamado a atenção. Tá? Eu estou fazendo 12/36, vou repetindo isso em determinadas semanas, se caiu num feriado ou num período de descanso. Ah, sim. Se essas 12 horas eventualmente forem num dia que é um feriado ou um domingo... Normal, trabalho normal. Não prevê nada excepcional. Não prevê nada de excepcional, nem de adicional diferenciado nessa jornada. Exato, e até a gente está falando da jornada de 12, e para mim é uma anomalia absoluta também nessa reforma, é o que diz respeito a que me parece que o legislador que editou esse projeto, ele não se deu conta do que é um acordo de compensação e do que é um banco de horas. Ah, isso é um tema que tem gerado muita dúvida. É assustador, porque, em verdade, hoje a realidade que nós temos é que o acordo de compensação, de fato, ele pode ser feito entre empregado e empregador. Né? Então, a gente tem as regras em que o trabalhador vai executar suas atividades, ou vai ter uma jornada maior num dia e vai compensar no outro. Né? Mas o banco de horas, se sabe, é uma questão que, se nós pegarmos a CLT atual, tem que ser negociado com o sindicato. Aí, se a gente pega o projeto, criar um monstrinho, porque, segundo o projeto, nós vamos ter a possibilidade da criação de um banco de horas mediante acordo entre empregado e empregador, desde que a compensação não exceda o prazo de 6 meses. Então, quer dizer, afinal de contas, o que o projeto quis? Ele quis acabar com o acordo de compensação, ele quis generalizar o banco de horas, né? Então, como é que vai ficar essa situação? Né? E já que a gente está falando de jornada também, Leandro, eu gostaria de aproveitar até para falar um pouco do intervalo. As pessoas estão esquecendo da questão envolvendo o intervalo para repouso e alimentação. Até sobre isso tem uma pergunta aqui, a Carolina Rodrigues. O que o trabalhador, enfim, se for o caso, através de uma negociação, eu acho que o que ela quer dizer, o que o trabalhador, caso através de uma negociação, diminua o seu intervalo para 30 minutos. Ai, que bom. Carol, a tua pergunta é muito pertinente. O que acontece? Vamos traçar aqui uma questão, até vamos fazer uma pequena digressão. Né? Por muito tempo, até vamos fazer uma explicitação bem objetiva, tá? A nossa Constituição de 88, ela diz que eu posso, entre aspas, flexibilizar 2 institutos, que é salário e jornada. Então, quer dizer, para haver uma redução de salário, que é possível mediante negociação coletiva, então quer dizer com a interferência do sindicato, eu posso reduzir o salário, desde que, consequentemente, eu reduza a jornada. Então, o que os sindicatos por muito tempo fizeram? Vamos reduzir o intervalo. Então, muito tempo ocorreram negociações coletivas, acordos coletivos, convenções coletivas, dizendo não. Então, para aquela categoria, se o trabalhador tem jornada de 8 horas, ele não vai ter 1 hora de intervalo, ele vai ter 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos tinham categorias que tinha esse estabelecimento. E aí, a Justiça do Trabalho, né, também com base em estudos da medicina, vem e diz, olha, intervalo é questão de saúde e segurança do trabalhador. Portanto, qualquer convenção coletiva, qualquer acordo coletivo que reduza o intervalo vai ser considerado nulo. Entendi. Então, ele tem direito a 1 hora e 1 hora está cravada hoje. Cravado. Tá bem. Aí vem o projeto agora
E aí vem aquela discussão do negociado sobre o legislado e diz que por acordo coletivo ou convenção coletiva pode haver a negociação envolvendo o intervalo desde que não haja, ou desde que não seja fixado menos de 30 minutos. Só que olha o que é engraçado. O próprio projeto diz que não vai poder, que as convenções coletivas e os acordos coletivos não vão poder tratar de normas de segurança e saúde do trabalhador. Só que intervalo é a norma de saúde e segurança do trabalhor. E agora? Como é que fica isso? Então, Carolina, é essa a ideia. A partir de agora, as empresas e os sindicatos, ou o sindicato patronal e o sindicato profissional, vão poder, de novo, negociar acerca do intervalo. E sim, uma categoria pode ter a redução de 1 hora de intervalo para 40 minutos. E isso não importar em pagamento posterior como hora extra, por exemplo, como a gente tem hoje. Ah, sim. Bom, é algo que fica possibilitado e entra naquela questão da negociação. Entra na questão da negociação. A questão é, pode de fato negociar isso? É o grande questionamento. A mim, me parece que não, porque, de novo, já ficou considerado, nós já temos a realidade de que intervalo é norma de saúde e segurança do trabalhador. E aí é o que a gente diz, é norma de ordem pública. Norma de ordem pública não pode ser negociada. Sim, mas a reforma está Na reforma pode. Na reforma pode. O projeto, essa reforma agora aprovada, ela tem essas contradições, vamos dizer assim, internas, né? Bem colocado essa contradição do intervalo. Nós estamos dizendo, nós vamos respeitar e observar as normas de saúde e de segurança, né? Mas elas já não estão na origem do próprio texto, algumas partes, sendo respeitadas. A questão até agora que está se ventilando do veto da trabalhadora gestante trabalhar em ambiente insalubre, né? Isso, sob a nossa ótica aqui de especialistas, isso é grave, né? Dá essa liberalidade. O que está aprovado na reforma é que para ela não trabalhar no ambiente é que tende a apresentar o atestado. Né? O que hoje não é necessário. É automático. Fora. O ambiente insalubre, já diz, olha, trabalho num ambiente insalubre, não tem condições, né? Há vamos dizer assim, uma afetação à saúde daquele trabalhador. E eu tenho uma gestante nesse ambiente, então tem que fazer laudo, produzir laudos que isso não vai afetar até ser produzido isso. Nós estamos num ambiente de trabalho, exercendo a atividade. Tá? Então, essas questões que eu chamo de contraditórias, assim como chamo de contraditória a questão de nós começarmos a mitigar as atividades sindicais, no sentido, ok, que a questão das contribuições sindicais é um tema polêmico, mas nós estamos dizendo o seguinte, nós colocamos isso na reforma como uma necessidade, ou seja, o que eu chamo dos bons estar pagando pelos maus, ou seja, retiramos esse poder sindical, né? Ou seja, não há uma necessidade obrigatória de contribuições, mas também exigimos agora que o acordado prevaleça sobre o legislado. Então eu tenho que dar uma força para o sindicato, imagine agora no momento de crise, com desemprego, eu tenho que dar uma força de representatividade ao sindicato, num momento em que o acordado está se sobrepondo ao legislado, e eu também, em contrapartida no texto, estou dizendo, olha, mas aqui não há obrigatoriedade de contribuições. Os sindicatos se mantenham da forma que eles conseguirem. Tá? Então eu jogo para essas representações, para acordos, e ao mesmo tempo, numa outra forma, eu estou enfraquecendo um dos lados na representação. Tá? Sim, porque tudo depende na negociação, qual poder ou em que condições cada uma das partes vai poder negociar isso. Né? Exato. As condições são muito importantes, o momento é muito importante. Imagina hoje, na situação que nós estamos vivendo, né, de uma crise, né, dizer que eu tenho que negociar algo, estou pensando algo acima da lei, que normalmente essa é a nossa história. Nós partimos de uma premissa básica do legislado e queremos avançar nas negociações entre empregados e empregadores para ter mais vantagens. Nós estamos, nesse sentido, hoje, na visão da reforma, dizendo, ó, vocês podem, desde que assegurados os direitos que estão no texto constitucional, abrir uma ampla gama de acordos de negociação, mesmo que a legislação diga ao contrário. Eu quero negociar adicionais de insalubridade, periculosidade, eu quero negociar o que aqui? O que faz parte desse momento da negociação? É que assim, ó, Leandro, hoje, e é importante que os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, que elas se deem conta, é que existe realmente a possibilidade dos sindicatos negociarem
tanto entre si como em relação às empresas. Só que hoje a gente não tem um rol que a gente chama uma lista de questões que podem ser negociadas. O que a gente tem, e a teoria pura do direito do trabalho diz isso, que uma convenção ou acordo podem trazer negociações desde que a cada supressão eu traga também uma vantagem. E, gente, é inegável. Quais são os 2 pontos mais importantes numa relação de emprego? É salário e jornada. Né? E aí o projeto vem, altera o 611, que é o artigo atualmente que trata sobre a negociação coletiva, e traz uma lista de incisos do que pode ser objeto. Né? Então, 2 pontos caros estão ali, que é a questão da jornada e do salário. Né? Então, a gente tem essa questão do intervalo, e eu vou mais além. E as horas em itinerário? Para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, o que são as horas em itinerário? São aquelas horas de deslocamento. E aí, né, eu escuto algumas pessoas dizendo, as horas em itinerário eram um monstro, que absurdo. Será que essas pessoas acordam cedo para trabalhar num local de difícil acesso para comentar se as horas em itinerário de fato tinham que ser pagas ou não? Pois pelo projeto, horas em itinerário simplesmente não vão mais gerar um direito a pagamento de horas a mais para o trabalhador em virtude daquele deslocamento. Que é o período dele de deslocamento. Exato, até a empresa, se o empregador fornece um transporte para que esse empregado chegue até o seu local de trabalho. Mas, em locais de difícil acesso. Exato, mas a realidade do Brasil é ampla, né? Nós não estamos falando aqui de trabalhadores, praticamente, que trabalham em cidades, né, urbanas que têm um amplo acesso, tem um transporte público que se coloca. Mas a realidade do Brasil é muito ampla nos estados, né? Nós temos trabalhadores que às vezes levam 1 hora, 2 horas para chegar no emprego. Pelo difícil acesso ao transporte, ou se o transporte até às vezes é fornecido pelo próprio empregador. Esse trajeto, né, que ele, por exemplo, tem que acordar às 5 horas da manhã para conseguir chegar ao emprego às 7 horas. Tá? E isso foi flexibilizado aqui, foi praticamente suprimido. Mas isso pode fazer, como argumenta quem argumenta a favor dessa mudança, de não se pagar esse transporte, aumenta ou incentiva empresas a oferecer isso que não ofereciam antes por ter que pagar? Mas aí é que eu te digo que é o erro de interpretação. Porque hoje, tá, a realidade atual, se o local não é de difícil acesso, ou se existe transporte público regular, mesmo que o empregador forneça o transporte, ele não vai ter que pagar horas em itinerário. Sim, aí ele está entrando numa, digamos assim, já numa concessão. A questão é, de novo, ele só é obrigado se não tem o transporte. Se não tem o transporte público ou se o local é de difícil acesso. Só que hoje, segundo isso aqui, não vai mais ter pagamento, seja de difícil acesso ou não, tem transporte público regular ou não, suprime as horas em itinerário, né? Então, é um monstro. Tá, tudo bem, de repente, na realidade do meu conforto, da minha casinha, do meu carro, é muito fácil fazer esse tipo de comentário. O problema é que eu sou um trabalhador que tenho realmente que acordar muito cedo, moro em situações que não são das mais confortáveis e preciso daquele trabalho, eu não tenho outra opção, né? E aí vem o projeto e retira também isso a partir da negociação coletiva. Uma outra dúvida que está chegando tem a ver com a gente roçou antes, que é a questão do banco de horas. Tá. O trabalhador, ele pode fazer horas indefinidas num só dia e colocar no banco de horas, ou tem um limite do limite desse banco de horas? Não sei pode eu comentar posso, na verdade, o que se estabelece é o limite da jornada de 12. Né? 12 horas, não poderia ser mais do que isso. Né? Então, ele vai registrar lá e aí vai ver qual é a jornada acertada com o seu empregador. Né? Se, enfim, se vai ser 40 horas semanais, se vão ser 44 semanais, ou, quiçá, as 48 que estão falando, né? Se eu vou ter 200 horas mensais, vão ser 220, mas em tese a ideia seria que o limite fosse de 12 horas. Sim, né? com as 36 Com depois. as 36 claro, mas aí a ideia do banco também, aí eu volto a dizer, negociação coletiva. Fica uma dúvida, né? Será que a partir da negociação coletiva eu não posso ter o estabelecimento de uma 12 por 24? A lei diz que é 36. E a legislação aqui na reforma está permitido que seja utilizado num contrato individual a utilização do banco, né? Então eu posso firmar um contrato individual com o empregado, né? Aí, claro. Você vai firmar aqui a possibilidade de utilização do banco de horas, vai a tua jornada, o excedente da jornada vai para esse banco. A única restrição que há, como bem colocado pela doutora, é que eu tenho que usufruir desse banco no período máximo até 6 meses eu tenho que fazer
A compensação. Para Significa compensação, que se né? está lá previsto não pode passar de 12, na prática, então, poderia acabar passando de 12 e o resto ser o banco de horas? Não. Me parece que tanto para o banco quanto para o acordo de compensação, o limite é 12. Sim. Mas é aquela coisa, né, Leandro? Tô lá cheia, e eu acho que isso no comércio é muito paradigmático, né? Principalmente épocas de festividades e tal, em que as pessoas são comissionadas e aí elas têm jornadas absurdas mesmo, né? Aí como é que isso vai ser fiscalizado, né? Como é que isso vai ser cumprido? Porque até me parece o seguinte, se exceder 12, já eu teria a nulidade total do banco ou do acordo de compensação, né? Mas claro, vai ser o dia a dia que vai nos demonstrar qual vai ser essa interpretação, né? Ah, sim. Como é que vai ser entendido isso? Né? Sim, por isso que a questão individual é que deixa essa Sim, porque aí eu vou ter que analisar, exato, porque aí eu não vou ter a figura categorial. Né? O Instituto, olha, eu vou usar aqui o banco de horas, né? E outra, a questão vai se demonstrar na prática se o banco, da forma como nós estamos tentando respeitar uma jornada com limites, se efetivamente isso vai concluir. Se não, se for o caso, o que vai acontecer? Que estão pensando? Vai acontecer as demandas judiciais pedindo a nulidade do banco de horas por falta de observação desses requisitos, né, na jornada. Tá? Também sobre a questão, a gente falou da questão contratual. O Daniel Rio Branco nos pergunta aqui pelo Face, né? A reforma já vale para contratos já assinados? Excelente pergunta, Daniel. Mas assim, me parece que sim. Só não vai ter aplicação para aqueles contratos findos, né? Para aqueles contratos que já estão em discussão na justiça, né? Mas se a relação de emprego ela já existe há um tempo, sobrevindo uma legislação nova, me parece que nem tem menção à regra de transição, né? Porque às vezes as legislações trazem regras de transição. Pois não, nesse texto não tem. Né? Então, me parece que é a aplicação imediata. Também lhe parece... Me parece, sim, claro, a gente tem que fazer algumas ressalvas, né? Porque às vezes o nosso ouvinte que está nos assistindo diz, mas o que pode ser mudado? Não, a garantia do seu salário, as questões de redutibilidade, essas questões, nós temos garantias, né? Nós temos as garantias mínimas. O texto novo vem trazer essa que eles chamam de flexibilização, né? Nós entendemos aqui até em consenso que há efetivamente alguns direitos que estão sendo suprimidos, tá? É que essas questões, por exemplo, das convenções, dos acordos, ajustarem a questão da jornada, essas questões novas que estão vindo podem ser aplicadas imediatamente. Tá? Essas questões, sim. Tá? Não se pode agora entender que vai suprimir o meu direito a férias com adicional, né? As questões do seguro-desemprego, essas questões. Isso não está sendo... E para mim isso, Leandro, eu nada te digo... a ver, por exemplo, também com previdência, até a Jéssica previdência, que muda a questão da aposentadoria? Não tem nada a ver com a aposentadoria. É outra isso reforma. É outra reforma. Outra reforma que pelo jeito já não está nem saindo. Então, só para esclarecer também, não tem nada a ver com a aposentadoria. A questão do trabalho em casa, né? No home office. Do home office. As dúvidas estão chegando, tem que cumprir carga horária, como fica meu ponto, o empregador pode me ligar de madrugada, o que está meio claro nesse texto? Há muito tempo, os estudos vão evoluindo no sentido da figura do teletrabalho. Né? O que é o teletrabalho, então? Eu não preciso estar na sede da empresa, por exemplo, executando as funções, e mesmo assim eu sou categorizada como empregada, né? Então, a gente nunca teve uma regulamentação sobre o teletrabalho. Né? Nós tivemos, na verdade, uma alteração recente do artigo 6º da CLT, falando que é possível a questão do controle e da subordinação através da utilização de meios telemáticos. Né? Mas a gente nunca teve um capítulo destinado a tratar sobre o teletrabalho. Pois muito bem, agora nós temos. Né? Pegando o texto da lei, a gente vai ver que ali a partir do artigo 75-A seguintes tem a regulamentação sobre o teletrabalho. Olha, Leandro, o que eu vou te dizer? Realmente, eu acho que esse ponto tem que ser saudado, porque é necessário mesmo, porque até então se tinha muita dúvida sobre, como é que fica a questão dos acidentes de trabalho, se eu sou teletrabalhador, como é, né, a questão de jornada, né, os meus direitos, despesas. Exato. Né? Então, nesse ponto é salutar que realmente a gente tem agora uma regulamentação do que é o teletrabalho. Porém,
E eu acho que a grande preocupação dos trabalhadores que exercem o teletrabalho é a questão envolvendo a jornada. Sim. E aí eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Por quê? Porque atualmente a CLT tem um artigo, que é o artigo 62, que é o artigo que diz que aqueles trabalhadores que estão ali listados, eles não têm a aplicação daquelas normas que tratam da jornada. Então, quer dizer, hoje, tá? Hoje, sistema atual. Se eu sou trabalhadora externa, ou se eu efetivamente trabalho com uma função de chefia, assessoramento e representação do empregador, eu não estou sujeita a controle de jornada. E aí a gente tem um parágrafo único nesse artigo 62 que vai dizer que se eu receber uma gratificação de pelo menos 40%, eu realmente vou ter a questão da desincumbência do empregador do meu controle, e aí eu posso trabalhar quantas horas o empregador mandar, né? Pois muito bem. Com a aprovação do projeto e lendo a lei, a gente vê que esse artigo 62 ganha um terceiro inciso. E o que diz esse terceiro inciso? Que o artigo 62, que exclui de controle de jornada os externos, os que exercem função de chefia, também exclui os que trabalham através do teletrabalho. Ou seja, quem é home office pelo projeto não tem direito às horas extras, em princípio. E aí? Eu concordo plenamente, tá, com o que a doutora está colocando, mas, na prática, nós vamos ver algumas dificuldades. Quando a atividade for pura de home office, eu não tenho muitas dúvidas de que existe uma impossibilidade de controle da jornada, né? Existe isso, e aí nós não temos esse direito, por exemplo, de horas extras pagas, né, com adicionais, etc. Mas quando eu tenho uma atividade em que eu tenho um misto entre uma jornada interna e uma jornada que eu faça, né, em home office, por exemplo, as atividades do pessoal de telecomunicações é um exemplo. Muitos deles têm uma atividade interna, mas muitos saem a campo e respondem em casa ou em campo, sempre com uma telejornada, né? Responde parcialmente por atividades internas e atividades executadas internas. Ele não faz 100% do trabalho dentro exato. de casa. Alguém que visita clientes, por exemplo, Exato, tem que fazer uma exato, relação. né? E isso existe muito, né? Agora, quando a jornada é pura, sim. Agora, quando a jornada for uma jornada híbrida, que nós vamos ter uma atividade, às vezes, interna e outra externa, nós vamos ter esse teletrabalho, aí nós vamos ter que mitigar o que está no texto e tentar enquadrar eles, no meu sentir, há um dever de controle de jornada e de prestação dessa jornada efetivamente remunerada. Mas esse trabalhador, então, agora com a reforma, a questão de ponto e carga horária vai ser definida em contrato. Do teletrabalhador? É. Olha, eu vou te ser bem honesto, me parece que só se o empregador for louco que ele vai definir alguma coisa de fica ponto. aberto. Ele tem Não está nem no contrato. Não carga horária, ponto. Não tem. Não, ele mas justamente por isso. Porque o 62 está dizendo expressamente que eles estão fora do controle da jornada. Ele vai ser remunerado por atividade. A questão da produtividade vai ser, vamos dizer assim, o carro-chefe dessa relação. Por conta dele. Por conta dele, né? Isso que vai estar no contrato, tem que me entregar isso. Vai estar estabelecido essa entrega, eventuais despesas que tem que ter ressarcimento do empregador vão estar pactuadas nesse contrato. Prazos para concluir trabalho. Prazos, metas. Mas a questão nevrálgica que é o controle, porque aí é uma questão que a gente tem hoje também, Leandro. Porque, claro, eu posso descaracterizar uma função de confiança, eu posso descaracterizar um trabalho externo, desde que eu consiga demonstrar o quê? Que o empregador tinha modos de controlar essa jornada do trabalhador, né? E no caso, por exemplo, de quem exerce uma função de chefia, tu discute se realmente aquilo era uma função de chefia ou o empregador estava pagando a gratificação só para não ter que pagar hora extra. Questão de férias, por exemplo. Não, isso permanece inalterado, vai ter direito às férias. O contrato vai estar definido. Sim, e aí é obrigado a ter férias. Exato. Nesse caso, ele não pode ter mais de um empregador. Ele tem um empregador.
só? Ou pode ter? Não é requisito não da é relação de requisito, emprego a não é exclusividade. Ah, Desde que eu consiga executar dois atividades, contratos de trabalho né? dentro daquela Local jornada. trabalho. E se ele precisar, eventualmente, por causa desse trabalho, fazer deslocamentos, deve estar previsto também o Vale Transporte? Ou... Sim, me parece que sim. Entra na sim. questão do ressarcimento dessas Das despesas despesas. no isso contrato. também está no, tá no Isso. contrato, né? Se Exatamente. estabelece isso contratualmente. Isso é uma questão importante também. Sim. O que mais a gente pode dizer, assim, já para encaminhando o fim desse bate-papo? Bom, Olha, dúvidas vão ficar ainda. A gente vai respondendo ao longo do dia essas Um essas ponto dúvidas. crítico, não sei se a doutora concorda, é querer estabelecer, né, e fixar indenizações, danos, né, deixando o judiciário restrito e amarrado numa disposição legal, por exemplo, por uma morte de um trabalhador. Fixar isso pelo salário que ele tinha, né, em tantas vezes, até 50 vezes. Eu acho, na minha opinião, isso é um absurdo que vem na legislação e que, de certa forma, não tem e não coopera, inclusive do ponto de vista condicional, né, o princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecer valores de indenizações por acidentes, por danos estéticos, né, que seja, colocar isso numa legislação. Sim, exclui a individualidade de cada situação. Exato. Tá. E eu vou já ingressando um pouco, que as pessoas estão esquecendo um outro aspecto, que é o aspecto processual, né? O que a gente tem hoje? A justiça, em tese, ela é gratuita para o trabalhador, né? Por inúmeras questões históricas. Então, a gente não precisa pagar custas para ajuizar um processo, a gente não tem a questão de se o empregado perde a ação, de pagar os chamados honorários de sucumbência para a parte contrária. Né? Nós não temos, por exemplo, hoje, uma questão de que se o processo demorar 15 anos, ele vai ser extinto. Né? E aí, de uma forma assustadora, o projeto, que não mexe só em artigos de direito material, que a gente chama, mas também mexe no processo, aí vem e estabelece que nós vamos ter a questão de condenação dos reclamantes, no caso, a pagamento de honorários de sucumbência de 5% a 15% para o advogado das empresas, ou dos empregadores, e a questão mais hilária. Olha, o processo pode durar 8 anos. Se ultrapassar 8 anos, o processo é extinto. Ou seja, não depende do empregado, né? Então, eu estou ali levando em conta a morosidade do judiciário, que está cheio de ações, né? São muitos processos. Aí eu tenho meu processo e eu tenho que ficar com o cronômetro ligado, porque se ele durar mais de 8 anos, o projeto diz que o processo será extinto. Eu acho que o que a doutora colocou muito bem, o discurso de que se flexibiliza e não se retira direitos, ele não está debatido com a sociedade, né? A sociedade, ela entende, olha, a reforma vem para gerar novos empregos. Esse é o discurso que está sendo colocado. Mas essa mesma sociedade não sabe o que tem no texto. E o texto, efetivamente, traz questões para o trabalhador que vêm efetivamente prejudicá-lo nessa relação, né? E dados, né, que também as pessoas esquecem de colocar. A Espanha também recentemente passou por um processo de reforma trabalhista e flexibilização das normas. E o que a gente vê, inclusive os jornais divulgam, os noticiários espanhóis divulgam, é que a situação lá, em termos de relação de emprego, está caótica. Não houve melhora, não houve ampliação de vagas, não houve abertura do mercado de trabalho. Né? E digo mais também para as pessoas. Países com normas muito flexibilizadas em termos de trabalho induzem, sim, suicídios, acidentes do trabalho. Né? A gente, veja só, no Japão, por exemplo, hoje se discute, nós precisamos implementar normas, porque os índices de pessoas que se suicidam por conta dos trabalhos extenuantes é imenso. E aí, de novo, não é a Carolina, advogada, que alguns podem dizer, não, mas tem um campo ideológico, porque advoga para empregado. Não. Aqui eu até estou me posicionando como professora universitária, né? Uma pessoa, uma estudiosa. Não sou eu que estou falando, são os dados mundiais que comprovam. Né? E se nós pegarmos até a Fiesp, que foi uma grande apoiadora disso, a própria Fiesp puxou um pouco o freio de mão sob esse argumento de que vai aumentar a possibilidade de contratação ou ampliação de vagas no mercado de trabalho. Um pouco expectativa, talvez. Exato. Então, assim... Porque depende da economia, né? Sim. Combinar com a economia. Exato, bem colocado, então, né? assim, eu até gostaria isso de conclamar, né, a sociedade para que a gente não aceite isso de uma forma tão pacífica, porque não é pacífico o que está sendo proposto.
Na verdade, o texto, né, sob a minha ótica, ele cria alguns pontos interessantes de contratação. Tá? Mas o discurso no sentido de que ele vem para ajuste fiscal, no meu ponto de vista, ele não está completamente, né, verdadeiro nas colocações. Ajuste fiscal, sim, tem um interesse muito grande na reforma previdenciária. O que acontece é que o governo, para fomentar, então, flexibilizar e tentar abrir, né, maiores vagas de trabalho ou até regularizar as contratações existentes, flexibiliza sim. Mas o empresário ou empregador, ele poderia tomar outras decisões, como desonerar a folha de pagamento, que é um custo muito alto, né? Trazendo essa como uma medida também para fomentar emprego. O governo, na né? verdade, O governo, né? Me exato. propõe Né? desoneração da folha. Desoneração da folha não há. Há uma tentativa, no nosso sentido, ou seja, de alguns pontos interessantes de criação de novas relações jurídicas do trabalho, mas outros pontos tentando suprimir alguns direitos e flexibilizar alguns direitos que são importantes para o empregado, principalmente, tá? E o debate não entrou nesse sentido. Claro que o debate vem, nós precisamos gerar empregos. Sim, por que nós não discutimos a desoneração da folha? E vamos só discutir a parte tributária, né? A parte de flexibilização do direito. Esses itens todos a gente vai debulhando, porque é muita coisa. É muita coisa. É quase uma matéria, só para cada item. Né? Tem outras dúvidas que chegaram aqui de internautas, a gente vai respondendo isso ao longo do dia, a gente vai sempre colocando no Face as atualizações sobre as dúvidas da reforma trabalhista. A gente vai encerrando por aqui esse ao vivo, encerrando essa transmissão, mas a cobertura vai continuar nos próximos dias forte. Agradeço mais uma vez a doutora Carolina Zimmer, doutor Odilon Garcia. Obrigado, e aos internautas que acompanharam o live. A gente vai ficando por aqui. Obrigado, até a próxima.